Olá pessoal, Marco Baldo por aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar de um setor muito procurado por analistas, por investidores, principalmente por investidores de longo prazo e também por investidores que gostam de dividendos por sua característica. O setor é o setor elétrico e hoje a gente vai estudar duas companhias desse setor. A gente vai fazer uma comparação de duas companhias desse setor que, embora elas sejam do mesmo setor, a receita delas majoritariamente é proveniente de segmentos diferentes dentro do setor elétrico. A gente vai fazer um estudo bacana, conhecer um pouco mais dessas empresas. A gente vai ver, acompanhar e analisar o histórico de resultados que elas vêm entregando nos últimos anos, essas empresas. E no final, a gente vai fazer um exercício bem bacana que, de acordo com as minhas premissas, com o meu ponto de vista e com a minha expectativa, eu vou mostrar para vocês como eu calculo se a empresa ela está barata ou se ela está cara. Então, fique comigo que esse estudo de hoje vai ser bem bacana. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, então, eu quero dizer que tudo que a gente vai ver aqui hoje não tem nenhum caráter de indicação de compra ou de venda desses ativos. A gente só vai fazer um estudo aqui para entender melhor as empresas, para conhecer o tipo de negócio de cada uma delas, mas não tem caráter nenhum de indicação de compra ou de venda desses ativos. Dito isso, então, vamos começar pela ENGIE. A ENGIE Brasil, ela é uma das maiores geradoras, né, as maiores produtoras de energia do Brasil. E ela pertence o controlador dela é o Grupo ENGIE, é uma multinacional francesa do setor de energia elétrica também. E ele é simplesmente o líder global de produção independente de energia. Então ela tem um controlador bastante forte aí e com um know-how muito grande também. Esse grupo possui 68,71% do capital social da ENGIE Brasil. Então o payout dela é 55% nesse momento e o yield é 4,65%. Embora pareça ser um yield baixo e o payout também para uma conhecida pagadora de dividendos como a ENGIE, é porque esse ano é um ano atípico, mas ela deve voltar a distribuir dividendos aí nos próximos anos um pouquinho mais elevado do que isso. Mas mesmo assim é um excelente yield e é um excelente dividendo. Ela é listada do novo mercado, tag along é 100% e o free float é 31%. Enquanto isso, a Equatorial ela é também listada no novo mercado, tag along de 100% e o free float também é de 100%. Aqui a principal diferença das duas nesse primeiro slide é que eu coloquei uma foto de uma hidrelétrica aqui do lado da ENGIE, eu coloquei uma foto de uma subestação no lado da Equatorial. Justamente porque é daqui que vem a maior receita hoje dessas duas companhias. Embora elas fazem parte do mesmo setor, que é o setor de energia elétrica, elas possuem, a receita delas vem de subsetores, né, de segmentos diferentes dentro do segmento do setor de energia elétrica. E para a gente entender melhor as companhias, a gente precisa entender melhor o setor como um todo, né? O setor de energia elétrica. E esse setor ele é formado por três grandes segmentos, que é geração, transmissão e distribuição. A geração é onde a energia ela é produzida, ela é gerada. E aí no Brasil a gente tem várias formas de gerar energia. A principal delas hoje ainda são as hidrelétricas. Temos também grande relevância as termoelétricas e tem subestações complementares também, que são estações hidrelétricas menores, os parques eólicos e solares que também estão começando a ter uma relevância um pouquinho maior no Brasil. Então, é ali que é gerada, que é produzida a energia elétrica que a gente consome lá nos grandes centros. Depois disso, nós temos a transmissão. E a transmissão ela é responsável, é uma rede, né, uma estrutura de rede responsável por transportar a energia
desde a sua geração lá nas hidrelétricas e nas termoelétricas, até as subestações, aquelas subestações que ficam próximas dos grandes centros. Essas subestações também elas são chamadas de subestações de rebaixamento e geralmente elas ficam próximas mesmo dos grandes centros, que é onde essa energia toda vai ser consumida. Então, quando vocês enxergarem aquelas torres que vocês nas estradas, nos montes, essas torres elas são a rede de transmissão da energia. Ali passa uma grande voltagem de energia e aí elas vão até essas subestações onde ela é rebaixada para voltagens menores e distribuída para o consumidor final. E a distribuição, por sua vez, ela pega essa energia lá na subestação e ela leva até o consumidor final. E aí ela faz todo aquele processo de rebaixamento novamente. Tanto que próximo das nossas casas nós temos também os transformadores, que ali é o último, vamos dizer assim, o último tratamento, o último rebaixamento da energia para que ela possa sair dali com a voltagem necessária para nossas casas. Então temos a geração, que gera energia, a transmissão, que transporta a energia até as subestações, e a distribuição, que pega a energia das subestações e entrega até o consumidor final, até as empresas, até a casa do consumidor. Então vamos entender um pouquinho mais das companhias, e a primeira então vamos falar da ENGIE, que o código de negociação dela na B3 é EGIE3. Cuidado para não confundir com a Energisa, né, que tem um código muito parecido. Ela atua principalmente no setor de geração de energia. Ela opera, hoje ela tem capacidade instalada de mais de 10 mil megawatts, composta por 60 usinas, 11 hidrelétricas, 4 termoelétricas e 45 complementares. Com essa capacidade total instalada, ela é a maior produtora independente de energia do Brasil. Como eu falei, ela é controlada pela ENGIE Global, né? Pelo grupo ENGIE. É importante salientar que desde 2016 a ENGIE está atuando bastante forte na geração no mercado de geração solar distribuída, né? Nesse segmento, hoje ela já está presente em 17 estados brasileiros e já tem mais de 2 mil sistemas daqueles fotovoltaicos instalados. A ENGIE também, desde 2017, ela está atuando no setor de transmissão, quando ela adquiriu a linha com cerca de 1.000 quilômetros de extensão lá no Paraná, que é a Gralha Azul, né? Só que só vai estar em operação essa linha de transmissão em 2021. É um novo segmento, né, que até então ela não atuava. E recentemente também ela venceu uma licitação para a construção de uma rede de transmissão no norte do país. Mais recente também, ela começou a atuar em 2019 no segmento de gás natural, que ela é detentora, né, da malha de transporte de gás natural mais extensa do país, com 4.500 quilômetros, que atravessa 10 estados e 194 municípios. Então, como vocês viram, a principal fonte de receita da companhia é a geração de energia, mas ela tem investido e tem entrado forte nos últimos anos, gradativamente, né, de forma gradativa, nos segmentos de transmissão e gás. E isso certamente vai ser muito importante para complementar a receita da companhia aí no futuro próximo. A companhia também tem uma carteira bem diversificada de clientes. Ela vende energia produzida através basicamente de duas modalidades principais, né? Que é mercado regulado e mercado livre. E aí, para quem não sabe, vamos falar um pouquinho sobre esses mercados, né? A diferença desses dois mercados. O mercado regulado é a venda de energia. Ela é realizada lá diretamente nas distribuidoras, lá que por meio daqueles leilões públicos, geralmente não, são regulados pela ANEEL, né? E o mercado livre, a ENGIE, ela faz o contrato de venda, ela define os preços e condições de pagamento, prazos, enfim, entrega da energia diretamente com as empresas e indústria que ela vai fornecer, que ela vai vender essa energia. Então, o regulado, ele é regulado pela ANEEL
E o Mercado Livre ela vende diretamente para as grandes empresas e grandes indústrias. Basicamente, ela vende a energia dela nessas duas modalidades. Perfil corporativo da empresa, então, como a gente já falou, aqui tem toda a geração, trading, gás natural e transmissão. Aí o trading aqui, ela é relativamente nova, ela começou a operar em 2018 e essa é uma operação que ela visa obter resultado por meio da variação dos preços da energia. Logicamente que é dentro de um limite lá de risco que é pré-estabelecido lá pela companhia. Então ela tem já uma participação relevante, esse tipo de operação na receita da empresa, é perto de 10% já. Aqui a gente pode ver de forma geograficamente falando, né, onde que ela está. Ela praticamente está em todo o país. Então 73% são hidrelétricas, 14% são termoelétricas e 13% são complementares. E aí tem aqui as linhas de transmissões que ela tá aqui, a gralha azul, e aqui é a mais nova que ela ganhou a licitação no norte do país. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Equatorial, conhecer ela um pouquinho melhor. O código de negociação dela na B3 é EQTL3. Ela é uma hold, então ao contrário da Engie, é uma hold, e ao contrário da Engie, que a maior receita dela, o subsetor, né, o segmento dela é geração, a Equatorial, o segmento dela, como a gente já falou, é distribuição de energia elétrica. E ela está presente em 4 estados brasileiros, Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas, sendo que no Maranhão ela é a única e a maior do Nordeste em termos de área de concessão. Ela também está atuando na parte de transmissão através de projetos Greenfield, que são aqueles projetos novos, né, de transmissão que são construídos do zero. E está previsto para começar em operação essa rede em 2022. Isso certamente vai trazer um resultado, um incremento de receita bastante interessante aí para a Equatorial nos próximos anos. A Equatorial, na verdade, ela tem um histórico de crescimento bastante robusto e ela está sempre atenta às oportunidades do mercado. Na parte de geração, ela também atua, embora em menor escala, através da participação que ela tem na Geramar. Ela tem 25% dessa companhia. A composição acionária é bastante pulverizada, né? Como eu falei, ela é uma hold, ela não tem um controlador. Então, sendo que o maior acionista hoje é a Esquadra Investimentos, que tem 14,7% do capital da companhia. Perfil corporativo, então, da Equatorial. Como eu falei, a atividade principal da companhia é a distribuição de energia elétrica. Hoje ainda é a maior receita e provavelmente vai se manter assim por bastante tempo. Na parte de transmissão, ela tem 8 projetos aí em andamento, que cruzam os estados de Tocantins, Goiás. Geração, comercialização e serviços, conforme a gente pode ver aí no mapa onde é que ela está, de forma geográfica, onde é que ela tem atuação aí no Brasil. Então, as principais características e vantagens competitivas das duas companhias. Vamos começar então pela Engie, e majoritariamente a receita dela vem em geração de energia, né, como a gente já viu. Ela tem bastante previsibilidade de receita, e isso é uma coisa que os investidores, principalmente investidores de longo prazo, gostam muito. Os contratos delas são de médio e longo prazo, isso é excelente, porque imagina, ela pode explorar tranquilamente aí por bastante tempo os seus ativos. Ela está menos exposta à ciclicidade, ou seja, não depende muito, dá um problema numa economia e aí o consumo diminui. Geralmente o consumo elétrico ele não vai deixar de ser consumido, ele pode diminuir um pouquinho, mas nada de que vai afetar assim em grande escala. Isso também é uma característica de todo o setor elétrico, né, que ele está menos exposto à ciclicidade.
A receita oriunda da transmissão deve aumentar nos próximos anos, então todos os projetos que ela tem em andamento, a ENGIE, os projetos de transmissão que ela tem em andamento, isso certamente vai incrementar muito a sua receita aí nos próximos anos. Então, a governança alinhada com os objetivos da empresa, e vocês depois podem ver lá que tem os gestores, tem vários gestores aí que eles estão na companhia há mais de 10 anos, e agora recentemente a gente deu para ver o comprometimento dessa gestão da companhia, que embora é um setor que não tenha tido, que não sofreu assim diretamente, né, grandes impactos com o coronavírus, ela tem tomado iniciativa assim, para aumentar a sua posição de caixa e também manter os seus níveis de endividamento, né, de alavancagem. Dessa forma, ela toma uma posição bem mais segura para enfrentar o período aí de mais complicado, período de volatilidade e de incerteza aí do mercado. E por último, solidez financeira. Como é um setor, né, bastante perene, ele dispõe de bastante previsibilidade, de grande previsibilidade da receita, como eu falei anteriormente, né? E aí aumenta também as margens, que como um todo no setor, as margens são bastante altas, bastante interessante. E aí a empresa, com segurança, ela consegue ter níveis mais elevados de alavancagem. Ela consegue financiar o seu crescimento com capital de terceiro. E assim, ela consegue aumentar a geração de valor também para o acionista, né? Então, por sua vez, a Equatorial, ela é majoritariamente em distribuição, a sua receita ela é em distribuição de energia elétrica, né? Mas ela está investindo bastante forte em transmissão, como a gente viu, e fatalmente nos próximos anos, esse segmento de transmissão aí vai contribuir muito na receita da companhia. Outra vantagem competitiva da Equatorial é a eficiência, né, na alocação de capital. A Equatorial tem como estratégia expandir as suas atuações pela aquisição do controle, seja ele independente ou compartilhado, né, ou partilhado, de empresas do setor elétrico. Uma das principais vantagens dela, da Equatorial, é a capacidade que a gestão dela, né, o time de gestão dela, tem de realizar esses turnarounds sucessivos e de maneira muito bem sucedidas. Foi isso que ela fez com toda a região que ela atua, lá no norte, né? Cultura e modelo de gestão voltados para resultado. Então, a Equatorial ela tem como prioridade atingir metas de eficiência operacional e rentabilidade. Ela mesma fala isso, segundo ela mesma, né? Ela diz que esse modelo é baseado no forte controle orçamentário e na disciplina financeira. Eles estabelecem metas individuais, estão sempre atualizando, buscando atualização tecnológica, e também eles prezam muito para a remuneração variável dos colaboradores, ou seja, conforme o resultado, os colaboradores são remunerados. Então, excelência operacional, para quem acompanha a Equatorial sabe que ela preza pela qualidade operacional das suas controladas, né? Tanto no fornecimento como no atendimento. Inclusive, segundo dados, a Equatorial lá do Maranhão, ela ocupa a 3ª posição no ranking lá de qualidade da ANEEL. E também no Pará, ela evoluiu bastante, lá era uma das piores posições, e agora ela está em 6ª ou 7ª. Então ela preza bastante pela excelência operacional. E por último, não menos importante, também solidez financeira. Então a companhia também ela consegue crescer de forma eficiente com capital de terceiro, ela mantém níveis de alavancagem bastante saudáveis. E aqui eu trouxe para vocês também os riscos, né? Como qualquer companhia, elas também estão expostas a riscos. E aí aqui nós temos a ENGIE, que tem o risco de regulação, né? Como é um setor que depende de regulação, corre sempre o risco. Risco hidrológico, que logicamente é um risco, né? Se a gente não sabe o que pode acontecer aí com isso. E risco financeiro. E, bom, logicamente toda companhia ela tem um risco financeiro, principalmente se não conseguir cumprir, gerar resultado com os investimentos que ela vem fazendo. Ou seja, tá
tá investindo pesado para depois não conseguir viabilizar esses projetos por alguma maneira, de alguma forma não conseguir viabilizar esses projetos. Então ela corre o risco também financeiro. A Equatorial, por sua vez, então, ela também tem um risco de regulação, como todo o setor. Tem o risco de inadimplência, como ela trabalha com distribuição, então ela corre o risco, se acontecer algum problema, como, por exemplo, agora no Covid, né, que não foi o caso no Brasil até agora, mas enfim, pode ter muita gente que não vai conseguir pagar a conta de luz. O grau de endividamento das controladas pode afetar os seus negócios, né? Então, como as controladas da companhia, elas atuam na área de distribuição e transmissão de energia elétrica, esses são segmentos que requerem um grande volume de recursos financeiros, né? Então, a geração de caixa das controladas pode não ser suficiente para pagar o principal, né? Juros e outros montantes devido em razão das suas dívidas. Isso é um risco bastante forte aí da Equatorial. Falta de capacidade de implementar com sucesso a estratégia de crescimento. Então, como a estratégia da empresa, da companhia, é adquirir ativos, né? Empresas já existentes do setor de energia elétrica, ela não tem como a gente garantir, né, que ela vai ter sucesso, vai continuar tendo sucesso implementando esse tipo de estratégia. E também não tem como a gente garantir que essa melhora operacional aí das controladas dela vai seguir para sempre, né? Então, também é um risco que tem que ser levado em consideração. Os resultados de 2020, aqui eu só coloquei os resultados aqui para vocês terem uma ideia de como é que foi os resultados dos últimos trimestres dela. Depois a gente vai ver o histórico de resultados de cada uma delas. Mas aqui é só para a gente ver que a Engie basicamente não teve muito impacto, né, com o coronavírus. A Equatorial teve um pouquinho, mas nada muito abaixo, inclusive, do que o próprio mercado esperava. Outros indicadores aí de 2020, também trouxe para vocês só dar uma passada de olhos aqui, para vocês terem uma ideia de como é que foram os resultados de 2020. Pode ver que o dividend yield da Engie ele diminui um pouquinho, né? Ela informou que devido à crise, ao impacto do coronavírus, ela ia preservar esse capital. As margens continuam muito altas, muito boas. A Equatorial também, por sua vez, também consegue manter umas margens excelentes aí, como sempre, margens bem elevadas. Dividendo a Equatorial não está distribuindo dividendo, ela está colocando todos os seus esforços em crescimento. Então, certamente, no futuro, depois que ela crescer, no futuro aí, ela vai distribuir dividendos, voltar, né? Porque ela já foi uma pagadora de dividendos no passado. Bom, vamos agora então para analisar o histórico de resultado das companhias. E, primeiramente, vamos ver da Engie. Aqui eu tenho os dados contábeis dela desde 2014. São desses dados aqui que a gente vai conseguir calcular todo o desempenho dela dos últimos anos. Então, aqui na aba de desempenho, eu tenho as informações. O primeiro cálculo aqui é o fluxo de caixa livre, que está calculado aqui desde 2014. Depois, o custo de capital da companhia, e o último foi 8,39. Esses anos aqui eu não preenchi, por isso que está um pouco mais baixo. Mas ela tem se mantido, o custo de capital tem se mantido constante aí da companhia nos últimos anos. Alguns retornos, e aí aqui a gente dá para ver as taxas de retorno são excelentes da Engie. Um ROI médio aí, ó, dos últimos anos, um ROI médio de mais de 20%. Então, um excelente retorno a companhia vem entregando. Logo aqui embaixo nós temos alguns CAGRs, que são o crescimento anual composto dos últimos 6 anos da companhia, receita de vendas, EBITDA, EBIT, lucro líquido e fluxo de caixa. Aqui também nós conseguimos ver que são taxas, que ela tem entregue taxas aí bastante interessantes nos últimos anos também.
vem crescendo de forma constante e com taxas excelentes. Temos aqui as margens também, margem líquida e margem operacional. Desde 2014 também elas são calculadas, então vocês conseguem ver o histórico aqui de como é que foi, como a empresa entregou esses indicadores. A estrutura de capital, embora esses números parecem um pouco elevados, mas pela característica do setor, como a gente falou, é um setor mais perene, com previsibilidade de receita. Esses números estão bastante saudáveis, bem tranquilo, para uma companhia do porte da Engie. Aqui embaixo, então, nós temos os gráficos das informações que estão logo aí em cima, para uma visualização melhor, né? A gente tem aqui uma estimativa de proventos, no caso da Engie, como o payout dela é 55%, como a gente falou anteriormente, ela já pagou, ela já teve um payout melhor do que isso, mas nesse momento está 55%, mesmo assim, se nós formos ver aqui, ó, no custo de oportunidade, hoje nós temos aí Selic a 2%, então ela entrega um retorno de proventos estimados em 12 meses de 3,73%, é bem mais do que a Selic. E agora a gente vai fazer um exercício, então, de projetar o fluxo de caixa da companhia para a gente conseguir obter um valuation. Aqui é importante frisar que são as minhas premissas, então não quer dizer que esse valuation aqui é correto, serve para você, ou você pode utilizar essas premissas. Aqui a premissa é individual. Eu coloquei algumas premissas aqui que eu acho interessante e para a gente também poder mostrar aqui nesse exemplo. E então o fluxo de caixa livre, eu coloquei 2 bilhões, porque eu peguei aqui o último fluxo de caixa da companhia foi 2 bilhões e 800 e eu fui um pouco mais conservador. Então eu coloquei 2 bilhões. A taxa de crescimento 10,50. Também um pouquinho acima, coloquei um pouquinho acima da média, mais ou menos aqui a taxa do lucro foi 8,93, eu coloquei 10,50. Aqui a gente pode botar, talvez tenha sido muito exagerado, pode botar 10%. E a taxa de desconto é 8,50%. Tem aqui 8, a companhia tem um custo de capital de 8,39, eu coloquei 8,50. Aqui embaixo também 8,50, a taxa de desconto na perpetuidade, a fase da perpetuidade. E a taxa de crescimento na perpetuidade, eu utilizei 1,5%. Com isso, nós temos aqui o resultado desse cálculo, desse valuation. Então, hoje, o valor, de acordo com as premissas que eu coloquei lá, o valor intrínseco por ação da Engie é R$ 47,34. A Engie, se eu não me engano, está em 42,70. Então, nós temos aí uma margem de segurança de 10,87%. Agora vamos analisar, fazer o mesmo exercício com a Equatorial. E aqui nós estamos no valuation da Equatorial. Também a mesma coisa, temos os dados contábeis dela desde 2004. Aqui então a gente tem o fluxo de caixa da companhia. Vejam que o crescimento do fluxo de caixa dos últimos 3 anos foi impressionante, saiu de 500 milhões para 3 bi no último ano, em 2019. O custo de capital ele é um pouquinho mais elevado do que o custo de capital da Engie, 10,54 nesse caso. Nós temos aqui os retornos dela também, são retornos bastante interessantes para uma companhia em crescimento, que ela está focada em crescer e está entregando retornos aí excelentes. Os CAGRs também são com taxas bem mais elevadas. No caso aqui, a taxa de crescimento do composto está bem mais elevada do que a Engie, né, em alguns casos. Temos taxa de 28% no caso do EBIT. Então, é bastante alta mesmo essas taxas da Equatorial. As margens também são margens elevadas, elas são um pouquinho, no último ano, um pouquinho abaixo, se comparado com a Engie, um pouquinho menores. A estrutura de capital,
ela está um pouco mais, ela aparenta estar um pouco mais alavancada do que a Engie. Então, como ela tem bastante projetos em andamento, é natural que ela esteja se buscando capital de terceiros para conseguir financiar esses projetos. Porém, se a gente for colocar a relação dívida líquida sobre EBITDA, é extremamente confortável para uma companhia do porte da Equatorial e do segmento que ela atua. Hoje, vale lembrar também que hoje a Equatorial ela possui aproximadamente aqui, 6 bilhões em caixa. Então, tem aí um caixa bastante robusto, que são os gráficos que a gente já via. A estimativa de provento, no caso da Equatorial, é zero, porque ela não, nesse momento ela não está pagando dividendos. O foco dela primeiro, preservação de caixa devido à crise e volatilidade, e segundo, todos os recursos são focados, são direcionados para os projetos em andamento com objetivo de crescimento. Então vamos diretamente lá para o nosso cálculo de valuation. Aqui no fluxo de caixa eu utilizei 2 bilhões, ela entregou nos últimos, o último foi 3 bilhões e eu aqui estou sendo mais conservador, porque eu não acredito que ela vai manter esse fluxo de caixa nesses momentos um pouco mais turbulentos, então eu estou sendo um pouco mais conservador. Aqui eu estou sendo, na verdade, exageradamente conservador, mas eu vou manter isso. A taxa de crescimento também estou sendo um pouco conservador, eu coloquei 15%, mas se vocês perceberem, aqui o que a gente viu aqui, ela tem uma taxa de crescimento, uma média um pouco maior que isso. E o taxa de desconto, que é o custo de capital, 10,54. Aqui vamos botar 10,54 também. E a taxa de crescimento na perpetuidade é 1,5% também, seguindo a mesma linha da Engie. E aí nós temos aqui o nosso cálculo, o nosso valuation, o valor intrínseco da ação com as premissas que eu coloquei hoje é R$ 35,31. A cotação atual está R$ 23,44, se eu não me engano. Então nós temos aí uma margem de segurança de mais de 50% nesse caso, e a Engie aqui uma margem de segurança de 10%, com as premissas que eu coloquei. Bom, como eu já falei antes, né, isso aqui não tem nada a ver com indicação de compra ou de venda do ativo. Isso aqui é só um exercício para a gente entender e fazer um estudo completo das companhias, né? E também para vocês conhecerem como é que a gente faz o valuation. Vocês perceberam nesse nosso estudo que são duas companhias em momentos bastante diferentes. Uma companhia bastante consolidada já, que entrega resultados sólidos há bastante tempo, boa pagadora de dividendos, e uma outra, uma companhia com crescimento incrível, com uma alocação de capital excelente, e ela está numa região que é a Equatorial, numa região com um potencial de crescimento muito maior do que a restante da região do Brasil, né? E não paga dividendos porque ela está alocando todo o seu capital, todo o seu recurso para conseguir crescer. Então, certamente, se essas companhias conseguirem colocar os seus projetos, viabilizar os projetos que elas já têm e que elas estão construindo, são excelentes companhias aí para gerar grandes retornos para o investidor aí no futuro. Se vocês gostaram do estudo, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal, compartilha com um amigo que possa se interessar por esse assunto. E se vocês tiverem interesse na ferramenta que eu utilizei durante a nossa aula, tem um link na descrição que vocês podem acessar essa ferramenta. Então por hoje era isso, um grande abraço e excelentes investimentos a todos.